Bom, então seguindo com o nosso estudo, nós vimos na aula anterior que na época em que o Maxwell iniciou seus estudos no eletromagnetismo, né, nós tínhamos essas quatro equações dessa maneira que eu estou mostrando, como a gente falou na aula anterior, né? Lei de Gauss, essa equação do divergente de B, que não tem um nome específico, lei de Faraday e a lei de Ampère neste formato. Então, o Maxwell, ele observou que havia inconsistências, né, entre essas equações, especialmente na lei de Ampère, né? Ah, e como a gente viu, né, pela aplicação do divergente nessas duas equações, ah, ou melhor, nessa equação aqui, né, ela chega no resultado consistente, mas quando eu aplico na lei de Ampère, não. Né? Eu tenho o lado esquerdo sempre zero, mas o lado direito nem sempre. E aí nós tratamos também do exemplo aqui do caso do capacitor. Né? Nós imaginamos duas superfícies, ou melhor, dois loops amperianos, né? E nós observamos através da aplicação da lei de Ampère na forma integral que nós chegamos em uma inconsistência. Tá? Então vamos ver hoje como que o Maxwell ele consertou a lei de Ampère. Tá ok? Então como que a gente vai fazer isso, né? Então, ou melhor, né? Como que o Maxwell fez isso? Então, para isso, nós vamos partir de duas relações fundamentais, melhor, de duas leis fundamentais que a gente já viu aqui. E vamos juntá-las para entender qual foi o raciocínio teórico que o Maxwell fez. Então, a primeira delas é a equação de continuidade, que diz que o divergente do J, né, que é a densidade de corrente, é igual a menos a derivada da densidade de carga em relação ao tempo. E outra equação que a gente vai utilizar é a lei de Gauss. Divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga sobre ε0. Então, da lei de Gauss, aqui de baixo, nós podemos isolar a densidade de cargas e ficamos com ε0 divergente de E. Tá? E nós podemos colocar isso, né, esse resultado, na equação de cima. Então, fazendo esse passo, nós observamos que ficamos com divergente do J igual a menos del t, e onde eu tenho a densidade de carga, eu vou colocar o resultado da lei de Gauss. Então fica ε0 divergente do campo elétrico, certo? A gente pode trocar a ordem dessas derivadas, né, da derivada temporal e do divergente, tá certo? Então eu vou fazer isso um pouco aqui abaixo. Então vou fazer aqui, né? Então nós ficamos com a divergente do J, ele pode ser igual, dado por divergente do, abre parênteses, menos ε0, né, del, derivada temporal em relação ao campo elétrico, tá certo? Então, o que a gente observa aqui, né? Eu posso, para facilitar, botar esse sinal de menos de fora desse parênteses, eu vou colocar aqui nesse ponto. Tá? O que o Maxwell reparou, né, com esse raciocínio, né? Então, o que a gente pode ver aqui também, né, é que essa densidade, né, o divergente do J, ele pode ser escrito em termos do campo elétrico, ou melhor, de uma derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Né? O que o Maxwell fez? Ele simplesmente acrescentou um termo adicional para garantir que isso acontecesse. Tá? Então, o que o Maxwell fez? Ele acrescentou esse termo aqui, ó, dentro do parênteses, que ele chamou de corrente de deslocamento. Tá? Corrente de deslocamento. Que, na verdade, não é uma corrente nesse sentido, mas ele está relacionado com esse J aqui. Tá? Então, o que o Maxwell fez? Ele pegou a lei de Ampère,
rotacional do B com a μ0j, né, como a gente viu antes, para o caso de correntes contínuas, e ele acrescentou um termo, né, que é dado por μ0, já que eu tenho um μ0 ali, né, ε0, derivada temporal do campo elétrico em relação ao derivada temporal do campo elétrico, né? Então, esse termo aqui que eu estou vendo foi a correção do Maxwell, tá? Correção de Maxwell. Então, foi isso que ele acrescentou, né, na lei de Ampère. Então, vamos ver qual que é o resultado prático disso, né? Então, a gente tinha visto que aplicar o divergente ali eu não conseguiria um resultado útil para mim, né? Porque eu levava a inconsistência. Agora vamos aplicar novamente aqui o divergente. Então, aplicando o divergente no rotacional de B, então fico com divergente do J, né? Já que o μ0 é uma constante. E no outro termo, o que vai aparecer? Eu posso escrever ele assim, ó, μ0 divergente de ε0 del E del T. Né? Quando eu faço isso, o que acontece? Né? O que era o nosso raciocínio anterior? Esse termo ele sempre dá zero, porque isso é uma propriedade das derivadas, mas nós comentamos, né, que esse não necessariamente dava zero sempre. Tá? Ele dava zero em alguns casos, que é quando a gente tem uma corrente contínua. Tá? Mas nesse caso, na maioria dos casos, não necessariamente isso ocorre. Né? E como a gente observou ali acima, esse termo que eu estou marcando aqui, né, ele vale exatamente, que é esse termo aqui, ó, né, ou melhor, todo esse cálculo divergente, né, ele é exatamente o divergente do J, mas com o sinal negativo. Tá? Então, o que acontece é que eu posso escrever isso assim, né? Então, fica μ0 divergente do J, mais um μ0, e todo esse termo aqui, ó, como a gente viu ali em cima, vale menos divergente do J. Ou seja, né, o segundo termo é exatamente igual ao primeiro, mas com o sinal trocado, então isso vai dar necessariamente zero. Tá? Então dá zero aqui. E aqui, pela propriedade das derivadas, também dá zero. Então, aparentemente, dessa forma, nós conseguimos consertar a lei de Ampère. Tá? Então, o resultado que a gente fica, né, nós temos agora as nossas 4 equações de Maxwell. Equações de Maxwell. Então, nós temos a lei de Gauss, nós temos, vou chamar ela de equação 1, nós temos a equação 2, que é o divergente do campo magnético que dá zero, nós temos a equação 3, né, que é a lei de Faraday, com a menos del B del T, e consertando a equação, a lei de Ampère, nós ficamos com rotacional do B igual μ0j mais μ0 ε0 derivada do campo elétrico com respeito ao tempo. Então, essas são as 4 equações de Maxwell. E aí, como a gente vai ver depois, né, vou fazer uma aula depois para falar sobre isso, através dessa correção que o Maxwell fez, isso foi fundamental para ele chegar em uma equação para as ondas eletromagnéticas. Né? Então, Maxwell utilizou essas 4 equações para mostrar que existem
ondas de caráter eletromagnético, né, que poderia explicar a natureza da luz, tá? Mas isso só é possível através desse termo que ele inseriu, que ninguém tinha verificado antes experimentalmente, porque ele é difícil mesmo de ser medido, né? E ele chegou nesse resultado de forma puramente teórica, tá? O que ainda falta para a gente sanar todos os problemas ali da nossa lei de Ampère, né? Ainda falta o caso do exemplo que a gente viu do capacitor. Deixa eu só salvar aqui. Então, para esse exemplo aqui, quer ver? Cadê meu exemplo? Esse, né? Então, nós vimos que aplicando a forma integral da lei de Ampère, nós não conseguiríamos resolver essa situação, porque quando eu estabeleço um loop amperiano aqui, ó, né, nesse caso desse capacitor, né, em que eu tenho a passagem de corrente I, né, eu vejo que eu posso ter duas áreas. Uma que eu vou chamar de área 1, que seria essa daqui, e eu tenho uma área 2 também, que ela passa por entre as placas do capacitor, né, e nenhuma corrente, ou melhor, nenhum fio em que tem a corrente atravessa essa área. Então vamos ver como que a modificação da lei de Ampère pode resolver isso para a gente. Então vou escrever aqui a lei de Ampère modificada, seria lei de, escrever assim, Ampère barra Maxwell. Então ela é assim, ó. Rotacional do B é igual μ0j mais μ0ε0 del I del T. Se nós aplicarmos, né, a integração dos dois lados e utilizarmos o teorema de Stokes, nós vamos chegar na seguinte forma para ela, né, para a lei de Ampère-Maxwell, né, na forma integral. Eu fico com B escalar dl, como a gente tinha antes, μ0 corrente que passa nesse loop amperiano, né, que nós já tínhamos antes, e eu vou só colocar aqui a nossa integral de ε0, né, lembrando que eu tenho que fazer uma integral aqui em área, tá? Então ficaria com a integral do campo elétrico em relação, da derivada do campo elétrico em relação ao tempo, produto escalar dA, tá? Então ficaria com isso, né? Então vamos imaginar as duas situações lá do caso do capacitor, né? Para o caso 1, vamos pegar aqui caso 1. O caso 1 eu vou considerar que é quando eu tenho, que é quando eu tenho essa situação em que eu estou considerando como a minha área aqui, delimitada por esse loop amperiano, né, é essa em que a corrente I percorre, tá? Então, nesse caso, o que eu tenho, né? Eu tenho uma corrente, tá? Essa corrente compreendida é exatamente a corrente I, mas aqui não tem nenhum campo elétrico, já que o campo elétrico ele vai estar concentrado na região entre os campos, né? E nós podemos fazer também a seguinte, imaginar a seguinte coisa, né? Se é um capacitor de placas paralelas, a gente pode pensar que é um capacitor grande, o que nós temos? Nós já calculamos quanto que vale esse campo, né? O campo elétrico dentro das placas do capacitor, melhor, entre as placas, vale densidade de carga sobre ε0, né? Isso significa que este campo, essa densidade de cargas é a carga total sobre a área. Então fica com ε0A, né? Se eu calculo essa derivada aqui, se eu calculo a derivada desse termo em relação ao tempo, eu fico derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Como a carga pode variar, mas a área e a constante não, eu fico com 1 sobre ε0A, derivada da carga em relação ao tempo. E aqui o que me sobra deixa eu só
fazer aqui abaixo. Então, o que vai sobrar para mim, dali, né, que a derivada do campo elétrico com respeito ao tempo vai ser 1 sobre ε0A vezes a corrente, já que a derivada da carga com relação ao tempo vai dar a própria corrente, tá bom? Então vamos para o caso 1, que é quando a corrente passa por entre, ou melhor, quando eu considero, né, meu loop amperiano com a área em que a corrente passa por ele, né, por essa área. Então nesse caso eu tenho que a corrente que atravessa esse loop, ela é igual à corrente que passa no circuito, né? E eu tenho também que o campo elétrico ele vale zero, tá? Então, se ele vale zero, quando nós olhamos aqui para a nossa lei de Ampère modificada, como esse termo aqui vale zero, né? Então, tudo isso vai valer zero, tá? Então, eu fico só com o que a gente tinha anteriormente, né? Que é a lei de Ampère sem a modificação dada por Maxwell. Então, eu fico com a integral de B dl μ0 i, já que eu tenho isso, né? Então eu chego no mesmo resultado que a gente chega, que a gente chegou, né, quando a gente estava lá no capítulo 5. Então posso escolher o comprimento da circunferência do loop, que vale 2π vezes s, né? E eu fico com μ vezes i, e o resultado disso é que esse campo ele vai valer μ0i sobre 2πs, tá? É o módulo dele, né? Isso a gente já chegou várias vezes anteriormente. Agora vamos pegar para o caso 2 e ver como que essa correção do Maxwell ajuda a gente, né? Para o caso 2, que é o caso em que eu estou fazendo com que a área que é delimitada por esse loop amperiano, ela passa entre as placas do capacitor, de forma que eu não tenho nenhuma corrente passando por ela, e eu vou ter que a corrente que atravessa vale zero, mas eu tenho que o campo elétrico ele é diferente de zero, tá? Então, voltando aqui, né? Então, o que eu tenho? Eu vou ter que esse termo ele vai valer zero, mas esse não, certo? Então, vamos aplicar essa relação para ver o que acontece. Então, eu fico com B escalar dl. O primeiro termo vai dar zero, mas o segundo não. Então, eu fico com μ0 ε0 integral da derivada de E com respeito a t, produto escalar dA. Ó, em relação aos ângulos, né, o campo elétrico ele aponta, se a gente for pensar, né, deixa eu só salvar para não ter nenhum problema. Se a gente volta lá na expressão, que eu acho que é a próxima, né, a gente pode imaginar que essas placas elas estão muito próximas, né, de forma que a área que eu tenho dada ali pela minha integral, né, desse dA, ela está aqui nessa direção, por exemplo, dA está aqui, e o campo elétrico também está na mesma direção. De forma que elas têm a mesma direção, então ficaria com a integral de B escalar dl μ0 ε0. Então eu posso tirar aqui derivada em relação ao tempo dA, né? E nós vimos anteriormente que essa derivada em relação ao tempo, ela vale quanto? É isso que eu tenho aqui, né? Corrente ε0A. Então eu fico com o que, né? dl μ0 ε0, integral de corrente ε0A, integral de dA. Como eu estou integrando na área, né? E nesse caso aqui eu não tenho
uma dependência explícita, então a integral do dA vai dar, eu posso tirar todo mundo da integral, né? Fico com isso aqui, ó. BDL μ0 ε0 i sobre ε0a, integral de dA, e essa integral de dA vai dar o próprio a. E eu tenho também, né, que esse ε0 corta com aqui. Então, o que eu encontro? Integral de b dl vai me dar μ0 i sobre a vezes o a, que é resultante da integral, mas eles podem se cancelar. Então, isso vai embora e isso também. Então, eu fiquei aqui com o mesmo resultado, né? Só fazendo o procedimento padrão. Isso aqui vai dar B 2πs μ0i. Então, fico μ0i sobre 2πs. Então, vejam que a gente chegou no mesmo resultado, tá? Para o módulo desse campo magnético. E isso graças, né? Esse aqui é o outro resultado. Graças a essa correção proposta pelo Marx, essa correção na nossa lei de Ampère, que ela traz essa possibilidade. E se vocês repararem também, né, isso ajuda na simetria das equações, porque se eu olho para a lei de Faraday, eu tenho que a variação do campo magnético com respeito ao tempo produz campo elétrico. E agora eu tenho a mesma coisa, né? A variação do campo elétrico com respeito ao tempo vai produzir campo magnético, tá? Então, é o que nós chegamos, né? E esse é um resultado extremamente importante que foi dado pelo Maxwell, tá certo? Então, é isso.